Aqui é a minha melancia da Margarida. E ele falou, vou tirar um fio por semana, se alguém reclamar eu volto. Ninguém reclamou até hoje. O artista sempre será performático. E o diretor de arte olha aquele material e fala assim, ó, Maurício, esquece. Nem acredito no que vai acontecer aqui hoje. A gente vai realizar um sonho juntos de conhecer um dos maiores estúdios de arte do mundo, que é o MSP Studios, a casa da Turma da Mônica. Sem exagero, gente, eu lembro desde quando eu conheci a Turma da Mônica, porque a minha tia, ela tinha uma coleção de gibis, que ela guarda até hoje, inclusive, e eu nem sabia ler, só que eu adorava ver os desenhos. Depois eu lembro de aprender a ler e ficar muito feliz por conseguir entender o que a Mônica falava. Aí eu cresci lendo os quadrinhos, me inspirei no Maurício de Souza para aprender a desenhar e para fazer os meus próprios quadrinhos também. E eu cheguei a ver uma palestra dele na faculdade, que foi um dos dias mais especiais da minha vida. Então tá aqui hoje é realmente um sonho gigante. A gente tem aqui um quadro muito especial que conta um pouquinho da trajetória do seu Maurício. Aqui a gente tem o Maurício criança em Santa Isabel, onde ele nasceu, e ele viveu também por muito tempo em Mogi das Cruzes. Então, seu Maurício é uma criança do interior e ele tem essas raízes, ele fica super feliz de falar que é uma criança caipira até hoje. Aqui faz um retrato do seu Maurício como repórter policial, foi o primeiro emprego que ele teve na Folha, e aqui ele já adulto olhando aí esse passado glorioso com o Bidu, que é o primeiro personagem que o Maurício cria da Turma da Mônica. Então o Bidu sempre acompanhando ele. A gente tem aqui uma foto, Romeu e Julieta, foi o primeiro espetáculo que a Maurício Produções criou e é um sucesso absoluto. Aqui, Maurício de Souza com os 10 filhos, os 10 viraram personagens. Mônica Souza, a verdadeira Mônica. E o Cebolinha e o Cascão eram amigos dele da rua. Amigos de infância que ele conheceu lá em Santa Isabel. O Cebolinha realmente tinha dislalia, que é essa condição de trocar o R pelo L. E o Cascão era um amiguinho que não gostava de tomar banho. Todo mundo ia para casa, né, depois do futebol, tomava banho, jantava e dormia, e ele pulava a parte do banho. Bom, vou mostrar então para vocês um pouquinho do museu, que conta a vida e a obra do seu Maurício. A gente inicia aqui, contando um pouquinho dele e o primeiro ofício aí de jornalista investigativo, né, repórter policial na Folha. A Folha antes era Folha da Manhã e Folha da Tarde, depois passou a ser Folha de São Paulo. E quando o Maurício vem com 19 anos aqui para São Paulo, para a capital, ele consegue uma entrevista com o diretor de arte da Folha. E esse diretor de arte olha o material dele, ele tinha 19 anos, ele então já gostava de desenhar. Já gostava, sempre gostou de desenhar. A família inteira incentivava, inclusive. O pai era poeta, a mãe também, né? Ele iniciou a carreira artística cantando, na verdade, Maurício. Ele cantava na rádio. Meu Deus! E ele sempre foi muito influenciado pela família. Então ele fazia desenhos para o comércio local, né? Ele já tinha ali quando ele era criança, inclusive, ele fazia um cineminha. Ele arrancava a parte do caixa de papelão, né? O fundo, fazia um filme de rolo, colocando uma folha sobreposta à outra e ia projetando isso na parede. Ele com 6, 7 anos, né? A gente tá falando aí década de 40. Isso projetava, ele convidava os amigos para assistir o filme e era um sucesso, assim, absoluto. E ele cobrava palito de fósforo para as crianças, porque, né, a mãe falava, você pode fazer o que você quiser, desde que o material você arque com ele. Sim. E aí ele cobrava o material, os amiguinhos levavam. Já tinha a própria empresa Já também tinha, naquela sempre época, os próprios personagens, roteiros e a empresa, né? Exatamente, o empreendedor aí, ó, desde pequeno. A avó dita, inclusive, do Chico Bento, foi inspirada na avó dele, Benedita. E aí os causos, lendas, histórias que a gente conhece, muitas delas, são histórias que a avó contava para ele. Então ele é um contador de histórias nato, assim, né, com uma família de artistas. Então ele vem aqui para São Paulo, apresenta o portfólio pro diretor de arte, e o diretor de arte olha aquele material e fala assim, ó, Maurício, esquece, o que você faz é muito ruim, desenho no Brasil não dá dinheiro, vai fazer outra coisa da sua vida. Eu passei por isso também, gente, algumas vezes. É que assim, você falar um não pro Maurício de Souza, eu acho que é um pouco chocante. Eu acho que essa pessoa se arrependeu muito, Eu né? imagino que E ele não conta quem é. Até hoje ninguém sabe quem é esse diretor. Olha. Fica muito chateado, não consegue ali a primeira oportunidade como cartunista, mas ele encontra um amigo chamado Mário Cartacho, que era um jornalista, que fala assim pra ele, Maurício, calma, você vai refinando seus traços, vai aparecer outra oportunidade para você. Enquanto isso, a gente tem aqui 2 vagas. Você pode ser repórter policial ou repórter de celebridades. E ele muito tímido, até hoje o Maurício é muito tímido, ele falou assim, repórter
de celebridades, não dou Jamais. conta, entrevistar as grandes celebridades. Imagina ele entrevistando Nath, né? Ele falou, não vai dar, não vou conseguir. Optou ser repórter policial mesmo não tendo nenhuma experiência. E ele fala que isso ajudou muito na carreira dele, porque ele precisava ir até a cena do crime e falar de uma maneira muito objetiva. Isso ajudava nos balões futuramente. Uma outra curiosidade muito grande, o Maurício tem pavor de sangue até hoje. E ele tinha que ir até a cena do crime descrever o crime. Pensou, bom, eu vou pedir para um parceiro, que sempre alguém com ele. A pessoa olha e eu falo, tá, o que você tá vendo? E ele optou por uma outra sacada genial, assim, que foi incrível, que ele falou, eu não vou como Maurício de Souza, eu vou como um personagem. E ele lia muito histórias de detetives. E um desses que ele ama é o Dick Tracy, que é um detetive norte-americano. E aí, munido de um chapéu e um sobretudo, ele não ia mais como Maurício de Souza, mas ele ia como um detetive. Então ele criou essa persona que não tinha medo de nada, inclusive não tinha medo de sangue. Quem é artista vai trazer a arte para todas as áreas da sua vida. Você pode trabalhar no correio, você vai dar um jeito de trazer o seu lado artístico para aquilo. E a outra brincadeira aqui, o artista sempre será performático. A gente tem a primeira tirinha que o Maurício publica. Essa é uma réplica da primeira tirinha, publicada em 18 de julho de 59. O Bidu e o Franjinha aparecem aí na primeira tirinha. O Bidu só aparece, na verdade, na última, mas como ele está no título, ele é considerado o primeiro personagem. A importância do Bidu é tão grande aqui para a MSP que na década de 70 aqui já foi chamado de Bidulândia Serviços de Imprensa, antes de chamar Maurício de Souza Produções, antes de chamar MSP Studios. E uma curiosidade também, que é bem legal, que essa cor do Bidu azul, na verdade, ela foi um erro da gráfica. O Maurício pensava no Bidu como um cachorro cinza. O Maurício adorou, ele falou, vai ser o primeiro cachorro azul das literaturas, e de fato é até hoje, a gente não conhece outro cachorro azul e deu super certo. Como era no jornal, na verdade ele criou para um público adulto, como é a Mafalda. Eles tiveram a ideia de criar a Folhinha de São Paulo como um caderno voltado exclusivamente para crianças. Passatempos, jogos, brincadeiras e as histórias em quadrinhos. Na década de 60, ele começa a criar personagens icônicos que a gente tem até hoje. Então, Papa Capim, Chico Bento, a Turma do Bermudão, Titi, Franjinha, Humberto, o próprio Cebolinha veio antes da Mônica, e ele só criava personagens masculinos. As meninas começaram a mandar cartas para a redação do jornal pedindo personagens femininos. Então aí o poder das meninas, né? Aí ele teve uma ideia ali, inspirado pelas filhas. Ele tinha 3 filhas nessa época, Mariângela, Mônica e a Magali. A Mônica tinha realmente um coelho de palha amarelo que ela batia nas irmãs, então essa história é real. E aí, uma vez ele estava em casa com as meninas, a mãe tinha saído para trabalhar, ele tentando se inspirar, até que num desses eventos ele lembrou, né? A avó sempre dizia, Maurício, a sua inspiração está dentro de casa. E ele falou, será? Vou desenhar, vamos ver no que vai dar. E aí ele cria o primeiro traço da Mônica. A Mônica bravinha, com um coelho amarelo. Cabelinho Chanelzinho. Exatamente. E a Mônica tem a estreia dela numa tirinha do Cebolinha, em 3 de março de 63, no número 18 da tirinha do Cebolinha. Ou seja, o Cebolinha teve 17 histórias solo, né, até a Mônica surgir. A Mônica surge sem fala nenhuma, mas com uma característica marcante da personagem, que é não levar desaforo para casa. E o Cebolinha apanha aí já na estreia da Mônica. Aqui a gente tem uma collab muito especial pra gente, que é a Mônica e a Hello Kitty. A Hello Kitty vem pro Brasil com o musical da Turma da Mônica. Então a Mônica e a Hello Kitty já estiveram no teatro juntas no musical. E o Horácio vai para o Japão representando a MSP Studios. O Maurício tem um apreço muito grande pela cultura japonesa, ele tem muitos amigos artistas no Japão. E a gente tem um escritório no Japão também, da MSP, né? E o Horácio vai para lá como representando não só a MSP, mas como o próprio Maurício de Souza, porque o Horácio é o alter ego do Maurício, é o próprio Maurício de Souza. Então, o Maurício escolhe o Horácio para falar o que ele sente, né? Então, quando a gente lê uma historinha do Horácio, é o próprio Maurício falando com os fãs. Aqui a gente tem nosso primeiro garoto propaganda, é o primeiro produto licenciado e é o licenciado mais longevo em atividade no mundo. E o Jotalhão, quando ele foi criado como um elefante cor-de-rosa para um caderno de classificados de um jornal.
onde dizia que você podia encontrar tudo nesse caderno. Até inclusive elefantes cor-de-rosa. Exatamente. Aí quando foi para a lata, o rosa e o vermelho não convergiam, o Maurício muda para verde e cria essa identidade também icônica. Queria fazer filme, né, levar a turminha para o cinema e falaram, não, é muito dinheiro, é muito investimento, não tem como, não vai dar bilheteria. Retorno, né? E ele falou, não, eu quero levar. Esse era o aparato tecnológico para colorir, porque não tinham computadores. Ele, inclusive, traz artistas de fora do Brasil para ajudá-lo. Demorou muito tempo, porque, como eu falei, tudo feito à mão. E o que torna também muito especial para a gente é que os dubladores que fazem as vozes originais do Cebolinha, do Cascão, da Magali e da Mônica fazem as vozes até hoje. Há mais de 40 anos, são eles quem fazem as vozes. Então, assim, até me arrepia, porque é muito emocionante. É muito cuidado, realmente, muito. né? I know you know, it felt just like a joke. I show you don't, and now we're talking. I know you're a ghost, I see you through the smoke. She'll play a show, and you'll be watching. Tem aqui o setor de publishing, então todas as publicações são feitas aqui. Turma da Mônica Clássicas, Webtoon, Passatempos, Turma da Mônica Jovem, os livros também saem daqui, as ideias, né? E aí a gente tem os artistas que fazem roteiros, cores. Gente, esse aqui a gente pode mostrar, porque as tirinhas já foram publicadas, as revistas. Então, para vocês entenderem mais ou menos o processo, que é o que a gente está vendo aqui na frente, o pessoal fazendo. Tem aqui essa folha que é de roteiro. E aí, toda a historinha é contada com o traço do roteirista, os balões, os personagens e tal. A partir desse roteiro aqui, que é aprovado pelo Maurício e pela Marina até hoje, ó. Depois, essa história, depois de aprovada, ela vai para os quadrinistas, ilustradores. E aí depois tem outros setores que cuidam da arte final, da cor, do design, né, para colocar o lettering, os balões e tudo, onomatopeias, para chegar no resultado final, para a gente poder ler na nossa casa. Vocês estão de costas, porque temos informações super confidenciais aqui atrás. Eu estou vendo, tá? Mostrei para vocês a ficha de roteiro, de ilustração. Aqui a de arte final e letras. Olha como já muda bastante. E, gente, você não desenha da sua cabeça, é óbvio, né? É tudo feito em cima do traço mauriciano, que tem o Style Guide, que eu já expliquei pra vocês em outros vídeos, que quando você cria um personagem, tem um que eu até expliquei da Lily Allen, que é uma Lily Allen, da minha personagem, que você faz todo um guia de como deve ser feito o seu desenho, caso uma outra pessoa vá fazer. No seu traço, do seu personagem, as expressões, a altura, tem tudo isso, né? As cores, inclusive a paleta de cores da Turma da Mônica é muito específica há muitos anos, né? Exatamente. E uma curiosidade que as cores eram feitas com lápis de cor, hoje já é tudo digitalizado aqui na MSP, e as cores, elas correspondem a um Pantone específico. Então, por exemplo, o verde da camiseta do Cebolinha, a colorista ela não pode alterar, tem que ser o mesmo Pantone. Mas os objetos de cenários, os outros figurinos, objetos de fundo, até os fundos também, são elas que escolhem. Então, as coloristas, elas leem primeiro toda a história e aí elas vão entender quais são as melhores cores que compõem cada quadrinho. E eu não sei se vocês já tinham reparado, mas os fundos também mudam de cor. E isso foi o Maurício quem criou, né? Ele tomou essa decisão porque ele falou, o meu público, a maioria é de crianças alfabetizando-se, né? Então é interessante que sejam cores muito chamativas, cores quentes, inclusive, né? E que as crianças não queiram largar. Imagina se fosse todo fundo rosa ou todo fundo azul. Então ele teve essa sacada também de mudar os fundos. Aqui a gente também tem os títulos são desenhados letra por letra, então não é só pegar uma fonte, ir lá e colocar, eles são desenhados, as onomatopeias também, e aqui existe uma letra que foi criada pela dona Alice Takeda, que é a esposa do Maurício, que é a letra Maurício de Souza, só existe aqui. Nossa, é a mesma há bilhões de anos, né? Inclusive, ó, fica aqui entre nós as centenas de pessoas que vão assistir, mas o meu lettering, como Nanates, também é muito inspirado no Maurício de Souza, ó, podem ver. Eu sempre faço também essas rachuras aqui, ó.
essa sombrinha atrás, mesmo quando é post do Instagram, até hoje eu vou fazer algum título, alguma coisa eu fiz ontem. E essa coisa também de usar caixa alta, também nos meus desenhos eu uso há muito tempo e por conta do Maurício de Souza, porque eu não sabia qual que era o certo ou errado. Na minha cabeça de criança, eu falava, o Maurício de Souza faz tudo assim, então eu vou fazer assim. Tipo, eu sei escrever à mão, mas eu acho que esse é o certo de se fazer porque ele faz assim. Aqui na arte final, a gente tem algumas... O Maurício tomou algumas decisões, né, super importantes que mudaram os traços dos personagens. Porque na década de 70, o Maurício fazia tudo sozinho. E era uma grande demanda que ele tinha e pouco tempo. Então ele teve que tomar algumas decisões. E a arte final, antigamente, ela era finalizada com nanquim, que é uma tinta super forte. Se cai na roupa, estraga a roupa. Se cai no desenho, tem que refazer a página. E ele fazia tudo sozinho. Os cabelos de Cebolinha, por exemplo, tinha mais fios de cabelos. E ele tinha que arte finalizar fio por fio. Ele falou assim, gente, dá muito trabalho, não dou conta. E aí ele falou, vou tirar um fio por semana, se alguém reclamar eu volto. Ninguém reclamou até hoje, ele criou o cabelo, uma linha, um V e uma linha que corta um V, pronto. E virou uma coisa muito marcante, os 5 fios de cabelo de Cebolinha. Sim, e a mesma coisa com sapatos, porque dava muito trabalho fazer sapatos com detalhes, cadarço, meia, em todos os personagens. Aí ele toma uma decisão também, ele fala, bom, eu vou fazer um pé que seja sem dedos, é só aquele pé redondo, né, que é muito mais fácil de arte finalizar. E se alguém reclamar, eu volto com o sapato. Ninguém reclamou até hoje. Como ele tinha tirado o cabelo do Cebolinha, ele falou, eu não vou tirar o sapato. Então, eu mantenho o cabelo do Cascão, por exemplo. Também era feito cachinhos por cachinhos, com nanquim. E aí, um arte finalista aqui, chamado Seu Graciano, ele criou o cabelo do Cascão a partir da digital, do dedo dele. Ele colocou nanquim e aí foi criando o cabelo do Cascão como a gente conhece. Eu já tinha ouvido essa lenda, é verdade, então. Então não é lenda, é verdade. Não é lenda. O Seu Graciano mudou aí a história do Cascão. Maurício, na década de 70, ele criava os personagens mais pontudos, né? Porque ele não tinha tempo de refinar o traço, fazer mais arredondado. E a Amy, que é uma artista da casa, que está com a gente há mais de 50 anos desenhando, ela é responsável por criar a Mônica com esse traço mais arredondado. Ai, meu Pode Deus, entrar. com licença. Por favor. Que lindo. Mônica foi nossa diretora comercial, usava essa sala. Hoje ela não utiliza mais, gentilmente cedeu a sala. E agora é uma sala que todos os fãs querem conhecer. Porque é a sala dela. Virou parte do tour. Então a gente tem aqui o coelho, que foi inspirado no coelho que ela teve quando criança. Né? Que depois o Maurício dá a escolha do nome de Hércules, e é de onde vinha a força da Mônica. Temos muitos Sansões aqui, porque é uma sala da Mônica, afinal de contas. Ai, que engraçado. O quadro da Mônica Lisa, que é o mais famoso do Histórias em Quadrões. A evolução da Mônica. Sim. Mas realmente, imagina o trabalheiro se ele fosse desenhar isso aqui todo quadrinho. Tem que otimizar, né? Ai, ainda bem que eu vim com o look combinando. Ai, olha a diva aqui. Aí, a com diva. Sansão. As duas divas. As duas divas, que bonitinho. Muito legal. Ah, essa aqui é uma versão antiga, né? É, a referência dos anos 70. Os desenhos animados são feitos aqui na casa, Mônica Toy, Biduzitos, cortes do Chico. As ideias para os live actions também saem daqui. E aqui os dubladores fazem as vozes. Então o que eu te falei, que são os mesmos, né? Desde a década de 80, os 4 principais, eles fazem as vozes até hoje. Então às vezes a gente está passando aqui fora, escuta Mônica brigando com Cebolinha. E agora um papo com os próprios Mauro Souza e Marina. Eu tava comentando com a Nanats que tudo que tem de Turma da Mônica, de Universo Maurício de Souza, sai daqui. É daqui que realmente surgem todas as ideias. A gente tá aqui nessa casa aqui há uns 10 anos, mais ou menos, e ele foi criado, foi pensado para que a gente pudesse receber visitação. Durante a semana a gente tem terças e quintas aí, a não ser em período de férias, né? A gente recebe as escolas aqui, mas agora em julho, em janeiro também, a gente abre de segunda a sexta, aberto aí para todo mundo poder vir aqui nos visitar e fazer exatamente essa mesma experiência que você teve. É super possível de todo mundo vir para cá. E é muito simples, é só agendar no site que é www.visitamauriciodesouza.com.br, e ele tem todas as informações de valores também, de idades. Bom, a gente tá super aberto sempre para muitos talentos, a gente ama artistas. Então a gente tem nosso banco de talentos, não só para artistas, né, para qualquer profissional, que ele pode se inscrever, colocar o portfólio dele, e a gente recebe todos, a gente lê todos, avalia, e aí a chance
de tudo acontecer. Inclusive fica a dica de vocês nos acompanharem, não só nas nossas redes sociais de TikTok, Instagram, mas também no nosso LinkedIn. O LinkedIn também a gente sempre posta tudo que a gente está fazendo, o que está acontecendo, algumas possíveis vagas, então isso é super, super interessante também de nos acompanhar. Olha, é uma questão polêmica, eu diria, tá? Porque a Mônica e alguns dos amigos dela, né, Magali, Cebolinha, enfim, eles fazem 7 anos todo ano. Ou seja, ela tem 6 anos, ela tem 7 anos, não sabemos. Então tá ali nesse lugar meio criança. Tá. São mais de 60 anos fazendo 7 anos todos os anos. Eu acho que aqui é uma empresa de ideias, uma fábrica de ideias e de criatividade, né? Então aqui a gente constantemente está criando novos projetos. Primeiro, um recente que acabou de sair do forno, o novo gibi da Milena. A Milena, que agora é protagonista, ganhou uma capa de gibi Sossô, que vai fazer parte agora também do portfólio, né, de personagens que a gente tem aí agora. Inclusive, as próprias artes, os desenhos que a gente tem feito nesses gibis estão bastante diferentes, assim, com muito mais liberdade, com muito mais dinamismo, trazendo muito mais movimento. Essa já é uma mudança muito recente e que com certeza todo mundo vai começar a ver ainda mais nos próximos gibis, nas próximas histórias, e não só da Milena, mas de todos os personagens, de todo o universo Maurício de Souza. Essa liberdade maior que a gente está dando para os artistas aqui da casa e que isso vai ser traduzido mesmo em todos os nossos projetos. Um outro projeto que está aí também saindo do forno, que eu já posso dar esse spoiler aqui para vocês, é que temos já dois próximos longa-metragens que a gente também já pode comentar com vocês. O primeiro é a parte 2 do filme do Chico Bento. Vamos ter a parte 2 e também vamos ter um novo protagonista de um longa-metragem, que é o Horácio. Vamos ter um longa-metragem do Horácio também, dirigido por ninguém mais, ninguém menos que Carlos Saldanha, que foi o diretor de A Era do Gelo, Rio. Então o cara realmente é fantástico. E ele inclusive já mostrou, pessoal, algumas primeiras imagens assim do Horácio versão Carlos Saldanha. Gente, é de chorar de lindo. Tá muito, muito incrível. Uma previsão aí de mais uns 2, 3 anos de filme. E uma outra novidade que eu também já posso contar aqui pra vocês é do Chico Bento, que uma previsão aí de inauguração no final do ano que vem. Chico Bento vai ganhar um parque. Então vamos ter o Parque do Chico Bento, final de 2017, em Campos do Jordão. É um parque outdoor, é a primeira vez que a gente vai ter um parque ao ar livre. E a ideia é que a gente realmente traga todo o universo do Chico Bento caipira para essa experiência única que vai ser o Parque do Chico Bento em Campos do Jordão. E a gente nunca teve, né? Nunca teve nada parecido, então realmente vai ser algo muito, muito especial e que estou contando aqui agora para vocês. Estamos aqui hoje como empresários, mas acima de tudo como filhos também do grande criador, do Maurício de Souza, de dar continuidade a esse legado, com essa mesma preocupação, com essa mesma responsabilidade que ele sempre teve com todos os brasileiros. A gente quer muito continuar isso e que realmente a sua filha seja mais uma desses brasileiros que vão ser impactados para sempre com as nossas histórias e com os nossos personagens. Ai, que lindo. Obrigada, gente. Muito, muito obrigada. Here we are back again, fighting what's in front of me. There's so much to unpack again. If I come to Italy, we could be nice to each other, nice to each other. Eu amei, gente. Muito obrigada. Obrigado a você. Um prazer Muito te receber obrigada, aqui. adorei. Espero que tenha sido um dia especial para vocês. Foi inesquecível. We could be nice to each other,